Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que nos ouvem aí do outro lado. Eu sou o Will. Eu sou a Carol. E eu sou o Rafa. E esse é mais um episódio do nosso Peregrinando, o programa da nossa comunidade Missão Peregrinos do Amor, onde a gente trata aqui de alguns temas da Igreja Católica e do mundo de uma forma mais descontraída, mais leve, mas sempre com o respeito que é devido, né? Então, antes de anunciar o tema aqui do nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje, temos convidados, pessoal. Temos um convidado muito especial, na verdade. Inédito, hein? Inédito. Pela primeira vez na história do Peregrinando. É verdade, é a primeira vez que ele vem, Primeira né? vez. Eu não lembro de ter exclusivo, ó. E é melhor ainda, porque agora é só em áudio, então nem vai ser Dá revelado, tanta a não ser que eu vergonha fale, assim, né? Dá tanta E aí vergonha. também a vergonha diminui. Isso é um dos itens importantes aí. Mas eu vou anunciar ele aqui, é um irmão consagrado da nossa comunidade, um formador que está aqui com a gente hoje para trazer esse diálogo, esse bate-papo. E Vinícius é o nome dele, pessoal. Uhul! Uhul! É isso aí, obrigado, viu, Vi? Agradeço você estar aqui com a gente, pela confiança, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Boa noite. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Hoje, qual que é o tema de hoje aqui? É para que estamos no mundo, né? Esse é o bate-papo hoje, vai ser em cima desse tema. Nós sabemos aqui que no Catecismo da Igreja Católica já nos fala que o homem é criado por Deus e para Deus, né? Eu vou ler aqui uma passagem, um tópico aqui do YouCat, que é uma versão mais jovem, podemos dizer assim, do Catecismo da nossa igreja. Então, aqui já dá uma breve instrução de por qual lado nós vamos seguir aqui hoje, tá? Para que estamos no mundo? Estamos no mundo para conhecer e amar a Deus, para fazer o bem segundo a sua vontade e um dia ir para o céu. Então, é o que todo mundo já sabe, né, pessoal? A gente já sabe que nós estamos aqui para ir para o céu. Esse é um grande objetivo da nossa vida, como católicos que somos, né? Mas, por muitas vezes, o mundo nos distrai, né? A gente acaba se distraindo com muitas coisas. A gente esquece, por mais incrível que pareça, desse objetivo e acabamos nos perdendo. E aí nos desviamos do caminho, né? Então, Vi, o que você acha, irmão? Para que a gente está no mundo? Cara, é como o próprio catecismo fala, né? A gente tá aqui para servir e amar a Deus, né? Deus nos trouxe aqui, né? Ele não trouxe por um simples acaso, né? Não colocou a gente aqui para viver o mundo, né? Colocou a gente aqui por amor dele mesmo, né? Ele, pelo transbordo de amor dele, ele nos fez, né? E a gente está aqui para amar ele de volta, né? O amor dele, tudo que ele deu por nós por amor, apesar de todas as coisas que fizemos de errado, ele foi, voltou, consertou através de Cristo. E agora cabe a nós amar da maneira correta, né? Que devia ter sido amada desde do começo, né? E agora nos dias de hoje, cada um com a sua particularidade, é buscar servir e amar a Deus da forma que ele planejou desde o início, para atingir o céu da maneira que ele planejou, né? Não buscando viver o mundo de uma forma que talvez a maioria veja que tem que ser vivida hoje, né? De viver aproveitando os nossos sentidos, as nossas vontades carnais e talvez se a gente perguntar isso para a maioria das pessoas, talvez eles respondam isso, né? Eu estou no mundo para curtir, para viver a vida. Para ser feliz, Para né? ser feliz, E para ser feliz eu tenho que fazer o que eu tenho vontade. Então é isso que talvez a maioria responda hoje, né? Mas a gente tem que saber que talvez nem todas essas pessoas que respondam isso parou para se perguntar, né? O que está fazendo aqui na Terra, se é exatamente para isso, né? Estou aqui para curtir a vida doidado, beber tudo que der vontade, fazer tudo que me der vontade. E quando eu morrer, morreu. E aí Deus decide se eu vou para cima, se eu vou para baixo. Então, é por aí, né? O Will e o Vi já falou tudo que eu ia falar. Então, vou sair do programa, tá zoando. Não, mas eu acho que talvez uma forma de... algumas palavras para poder corroborar com o que foi dito aqui, né? Eu acho que o mundo, ele nos apresenta algumas coisas, né? Algumas situações
bebidas, drogas, festas e ideologias, né, que acabam por ofuscar a nossa visão. E aí a gente, como o Will comentou no começo aqui, a nossa missão, vamos por assim, né? A pergunta que o YouCat nos traz é: para que estamos no mundo? Né? E a gente acaba perdendo essa visão do céu, que é o nosso objetivo. Né? Aqui o catecismo traz para a gente que o grande objetivo do cristão católico, do cristão em si, né, é ser santo, né? Um dia passar aqui na Terra, né, como Jesus nos ensinou, renunciar aos nossos desejos e um dia chegar à Terra prometida, lá ao céu. Isso entra até nas vocações universais, né, que a gente trata nas formações, né? Nós somos chamados nessa vocação universal, todos nós, a sermos filhos de Deus e a viver a santidade, né, a ser santos. Então acho que a gente consegue casar bastante coisa aí. Isso. E aí o mundo, ele vem, né, o inimigo, né, ele vem e traz para nós estratégias que ele usa para tirar isso de foco de nós. E ele conseguiu. Esse que é o X da questão, né? Hoje em dia a gente percebe, foi falado isso no episódio passado, né, que as pessoas ali, elas estão meio que seguindo no automático e acabaram perdendo esse sentido e esse objetivo de um dia chegar ao céu. E como o Vi falou, muitas pessoas hoje vivem como se não houvesse amanhã, literalmente, né? Bebe que até cair no chão e faz coisa que depois se arrepende. E eu acho que a estratégia que o inimigo utiliza, que ele é muito perspicaz no que faz, né, é capturar a nossa atenção com aquilo que é a nossa fraqueza, que todos nós temos uma fraqueza. Então tem gente que tem mais tendência ao homossexualismo, tem gente que tem mais tendência à bebida, às drogas, e aí ele vem e apresenta essa coisa, entre aspas, boa. A pessoa se envolve naquilo e aquilo tem todo um ecossistema que ajuda a pessoa a fugir das coisas de Deus e acaba perdendo o sentido e acaba esquecendo que depois da morte existe algo, né? Existe alguma coisa além do que a gente vive aqui, né? Que aqui não é o nosso fim. Né? Então, eu acho que para que vivemos nesse mundo, eu acho que vem muito nesse sentido da gente se educar, vamos pôr assim, né? Se educar para uma coisa a mais que espera a gente lá, que o homem nunca viu, né? Como diz São João na sua carta, acho que em Apocalipse, não lembro exatamente, mas é algo que o homem nunca viu, nunca ouviu, o que Deus nos preparou para nós, né? Eu estava pensando, aqui a gente consegue até colocar, se a gente for para pensar, né? Não necessariamente, né, o mundo nos tira essa visão simplesmente com as coisas, com as piores coisas talvez, como droga, bebida e tudo mais. Se a gente simplesmente não tiver o olhar voltado para Deus, a nossa vida talvez não seja uma vida ruim, teoricamente falando, né? Só que vira sem sentido. A gente acaba tendo uma vida boa mesmo. A gente não necessariamente tem uma vida ruim, mas a gente vai entrar numa vida onde a gente sempre vai estar fazendo algo para depois fazer algo, né? E eu até aprendi isso vendo alguns vídeos do padre Paulo Ricardo, né? E onde ele fala que a gente vive a nossa vida. Por exemplo, na adolescência a gente estuda, né? A gente está na escola, a gente está ali estudando, se esforçando, se matando de estudar muitas vezes para entrar na faculdade. Aí a gente entra na faculdade. A gente se mata de estudar de novo para conseguir um emprego. A gente vai e consegue um emprego. Aí depois a gente quer um próximo passo. Não, agora eu vou me casar. Agora que eu estou bem já, que eu estudei, que eu tenho o meu trabalho dos sonhos, eu vou casar. Aí a pessoa vai, casa. Agora eu quero ter filhos, vai e tem filhos. E nunca tem fim isso, né? Porque não tem um objetivo final, então é sempre isso, até chegar no fim da vida, vai ter filhos, vai ter netos, vai estar velho, vai ter trabalhado, vai estar aposentado, e a vida acaba, depois, né? E depois que a vida acaba. Então, só aí a gente, às vezes, já se perde no mundo só
só por isso, né? Não necessariamente com drogas e bebidas só, né? Então, o Padre Paulo Ricardo fala isso, né? Que o objetivo nosso não precisa passar por todas essas etapas, mas sim a gente ligar direto a Deus, né? Então, nosso objetivo é direto nele. E aí sim, né? A nossa vida flui, e aí sim a gente encontra a verdadeira felicidade. Senão a gente sempre vai ser uma busca por algo, e quando a gente conquista, a gente vai por outra coisa para buscar, e outra coisa para buscar, e nunca vai ter fim, né? Que é o contrário, não o contrário, mas não é o mesmo sentido de você olhar diretamente para Deus, né? Quando você olha, você segue o seu objetivo, e quando você alcançar, amém, você vai estar no paraíso, e aí sim, fim da vida, né? Aí sim você vai saber realmente o que é felicidade. Aí sim valeu a pena todo o esforço corrido, né? Porque, igual o Vi falou, a gente se perde mesmo, né? Porque pra nós aqui na Terra nunca vai estar bom. A gente vai querer mais, e quanto mais a gente tem, mais a gente quer quanto a isso, né? E deveria ser isso também na nossa vida espiritual, né? Quanto mais a gente caminha, mais a gente quer caminhar para poder chegar. E muitas vezes não é bem assim, né? A gente vai desanimando, deixa isso pra lá, deixa aquilo pra lá também. E estagna, né? É igual o Dri sempre fala, né? É subir uma escada rolante e descendo. Então, E o Vi falou uma coisa também muito interessante, cara, que eu tava pensando nisso. Às vezes a pessoa pode falar, mas tudo bem, eu não sou um cara que vou lá em balada, sabe? Não saio na noite, eu não uso droga, eu não faço, teoricamente, essas coisas tão erradas para me afastar do céu. Mas, se ele preencher toda a vida dele, todo o tempo dele, com coisas que não são de Deus, mesmo que elas não sejam tão ruins assim, ele também não vai pro céu. Porque assim, eu ouvi uma pessoa falando o óbvio do óbvio do óbvio, que é, você só vai pro céu se você rezar. Né? Não tem como você ir para lá se você não rezar, não se unir a Deus nesse momento tão íntimo de que é a oração, né? Ou seja, vamos pegar um exemplo de um músico, por exemplo. A vida do músico, eu não sou músico, mas assim, pelo que eu ouço e vejo, é uma vida muito, a pessoa que vive disso é muito corrido. Ou seja, primeiro ele tem que estudar aquele instrumento que ele tá tocando. Depois é muitas horas de ensaio. Depois, se ele for tocar numa banda, sabe, esses caras que fazem show, turnê, cara, é estrada, ônibus, hotel, estrada, ônibus, hotel. Se ele ocupar toda a vida dele só com isso, como é que esse cara vai pro céu? E aí você vai falar, olha, não é uma coisa que é uma coisa ruim, é música, né? Ele não está ocupando a vida dele com crack, ou com assalto a banco, ou sabe, com coisas pesadas. Ele tá lá, ele só preencheu todas as horas do dia dele com uma coisa que não está unindo ele a Deus, não está levando ele para o céu. Isso pode ser música, isso pode ser um atleta. Imagina esse cara que joga futebol, entendeu? A vida é treino, jogo, treino, jogo, treino, jogo. Entendeu? Todas as horas do dia dele estão preenchidas já. Se ele não tomar esse cuidado e trazendo para a nossa vida, se nós não tomarmos esse cuidado de, olha, eu tenho um tempo aqui para me estudar, como o Vi falou, essencial, eu preciso estudar. Aquele que quer ter, na verdade, um futuro, um trabalho, ele tem que estudar, mas ele também tem que reservar um tempo para ele ir na missa, entendeu? Para ele fazer as coisas de Deus, ter um momento da oração pessoal. Se ele não souber administrar tudo isso daqui, ele inevitavelmente vai preencher todas as horas do dia dele com a atividade. E isso também nos engana. Porque é a mesma coisa que a gente falar, olha, eu estou no mundo para quê? Para que eu estou no mundo? Aí o cara que joga bem futebol ele vai falar, não, eu vim aqui para ser um jogador de futebol. Eu tenho essa habilidade, eu ganho dinheiro com isso, eu saí do time tal, fui pro time tal. Aí o cara que é músico fala, não, eu tenho um dom aqui, eu vim para ser músico. Né? A gente não veio para isso, a gente veio para voltar para casa do pai, como nós lemos aqui no início. Mas realmente existem essas distrações, né? Assim como outras que estão aqui no nosso cotidiano, cara. Por exemplo, um exemplo bem básico, o que tem no nosso dia a dia hoje? Esses streamers de filme, Netflix da vida. Cara, pega um dia de férias seu, faça isso. Se você não tiver assim outros afazeres, um filho para cuidar, sei lá, alguma coisa assim, pega tipo 9 horas da manhã, você liga esse negócio de filme para assistir uma série que você gosta. Você vai isso até meia-noite nessa série. Você esquece de comer, você esquece de tomar banho. Você ocupou todas as horas do seu dia assistindo uma série. E posso falar, você nem vê passar. A hora que você abre o olho, já é de noite, está na hora de você dormir. Mesma coisa com videogame. A pessoa que gosta, e eu gosto,
Às vezes você vai horas jogando, cara. Horas. Quantas horas eu passei jogando FIFA, jogando outros jogos? Ou seja, eu, por muitas vezes, eu não encaixava 15 minutos ali para uma oração pessoal. Aí eu não tinha tempo para ir na missa, né? Então é bom trazer essa reflexão também, porque a gente está num tempo que tem muitas distrações no nosso meio, né? Ó, por exemplo, eu citei aqui a questão de música, a questão de filme, a questão de jogo de videogame, redes sociais. Olha, cara, a gente é uma geração que praticamente nasceu junto com rede social, né? Que tem muito acesso. E, cara, rede social é isso. Se você entra, vou dar uma olhadinha no meu feed aqui. Acabou, você arrasta ali por minutos, por horas aquele negócio, cara. Sabe? Eu li uma vez isso daí, que o nosso país aqui, o Brasil, era um dos que mais consumia esse tipo de conteúdo assim, de rede social e tudo. E querendo ou não, se a gente não tomar esse cuidado, acaba nos afastando, né? O brasileiro, eu fiz uma pesquisa pelo meu trabalho, o segundo trabalho. O brasileiro fica em média quase 5 horas e alguma coisinha, quase 6 horas por dia em rede social. Em média, né? Porque tem gente que fica 2 horas, tem gente que fica 1, mas tem gente que fica 10, tem gente que fica mais, entendeu? Então a média era 5 horas e alguma coisa. Então, ou seja, é muito tempo perdido, né? Se a pessoa não trabalha com rede social, né? É muito tempo perdido, gente. 5 horas. A gente dorme 8, se alimenta e faz as necessidades em 1. Já mais 5 horas, cara, é quase metade do tempo você tá fazendo coisas que tipo, né, nada assim, né? Dormir, você tem que dormir mesmo, né? Comer e tomar banho, ir no banheiro, essas coisas, tem que fazer também. E mais 5 a 6 horas por dia rolando no celular e o resto, né? E estudar, trabalhar e outras coisas, né? É muito tempo perdido. Se a gente se perguntar, né, que nem o Will falou, um atleta, por exemplo, que vive para isso, vive a vida inteira para ser atleta, e se você perguntar para ele vai responder: eu nasci, eu estou aqui para ser atleta, né? Ou se pega um exemplo desse que nem o Rafa deu agora, e se a gente pegar e perguntar talvez para uma minhoca, né, o que você está fazendo na Terra? Ela falou: estou sendo uma minhoca, né? O que diferencia uma pessoa dessa de uma minhoca, né? Então, se a gente não guardar das devidas proporções, se a gente não tomar cuidado, a gente vira praticamente uma minhoca em cima da terra, só que fazendo os nossos afazeres. A minhoca vai fazer o trabalho dela ali embaixo da terra. Talvez ela vai ser a maior minhoca do mundo, mas ela vai ser uma minhoca. Se a gente não fizer nada, a gente vai ser talvez o melhor atleta do mundo, mas e daí? O que a gente vai levar disso, né? E é por isso que nós trouxemos esse tema aqui para esse episódio, que é muito relevante, cara. Querendo ou não, a gente esquece. Pode parecer um absurdo isso, mas por muitas vezes a gente esquece para quem está aqui. A gente começa com essa correria do dia a dia, que todo mundo está corrido, cara. Se você parar para perguntar para todo mundo, não tem ninguém que eu conheço que fala: não, aqui tá tranquilão. Não, aqui tá sossegado, viu? Tenho tempo para tudo, estudo, trabalho, tranquilo. Mentira! A maioria das pessoas não tem onde encaixar mais, que não tem horas, que é mais horas por dia, né? Então é sempre bom trazer esse tema, essa reflexão, porque a gente esquece para que está no mundo. Então precisa alguém vir e falar: olha, você está aqui para voltar para casa do seu pai, né? E se você perde essa referência, aí você começa também a questionar: vou fazer isso aqui, não é tão certo, mas o meu objetivo é viver como se não houvesse amanhã, né? Eu esqueci que eu tenho que voltar para casa do meu pai. Tanto é que tem uma frase que eu acho perigosíssima, que eu anotei aqui, que é: só tenho uma vida e preciso aproveitar. Um monte de vezes já ouvi isso. Não, você só tem uma vida, você tem que aproveitar, tem que fazer tudo aqui, né? Vai lá e salta de paraquedas. Já viu isso aí? Salto de paraquedas. O negócio é salta do avião, meu irmão. Se não abrir, morreu. Já era. Tem outro, o outro não abre, morreu. As pessoas devem se preocupar justamente com essa frase: a gente só tem uma vida. Só tem uma, cara. Só uma, né? Mas aí é vendido de uma outra forma pra gente. Exato. É tipo: só tem uma vida, vai lá, beba e dirija. Vai lá e acabe com ela. Acabe com ela. Você só tem uma vida, use droga até amanhecer o dia. Ué, você só tem uma vida. Se amanhecer o dia, né? Então, cara, mas eu acho essa frase, assim, das mais perigosas que eu já ouvi. Porque daí você não leva pro lado da: olha, só tenho uma vida, eu tenho que me preocupar, né? Eu tenho medo da morte repentina. Já pensou, cara? Eu tenho medo de morrer do nada, você morre. Né? Pô, você tem que se preparar.
vai lá, confessa, anda certinho. Porque quando você morrer, tem o seu julgamento, né? Tem o particular ali, né? Você vai ter que prestar contas para Deus do que você fez. Então, quando essa frase ela é dita, às vezes, ou até subliminarmente tem isso. Ah, não, compre agora. Né? Compre. Você não pode comprar, mas compre, só tem uma vida só. Compre aquele carro lá que você não pode pagar, meu irmão. Compre, sabe? Você vai começando a desviar a sua cabeça do foco, né? Daqui a pouco você está endividado, aí você está com a saúde totalmente comprometida, porque você fez coisas na sua adolescência que eram uma vez só que você ia fazer, né? Pô, cara, eu conheço muita gente que era assim, começou a usar droga por uma porta de entrada que era, ah não, é só essa noite, né? Vamos curtir essa noite aqui, ó, essa balada, você toma essa balinha aqui, nossa, você vai curtir, é só essa noite, vai aproveitando. Aí a pessoa começa a gostar daquilo, vira um dependente, pode ser que sim, pode ser que não, dependendo das proporções ali, de preferência nunca experimente, pra você não ter que saber se é você ou não o dependente. Mas, cara, é muito perigoso, porque pra mim já foi falado muito isso, entendeu? Aproveita, é só uma vida só que você tem, e aí você acaba se enrolando, né? E como um remédio, né? A gente... É engraçado, né? A gente é catequista de Crisma e semana passada a gente tava tendo... O Xande foi lá, né? E ele fez um comentário assim, né? Que... nós, né, a sociedade, ela quer sempre justificar alguma coisa com base na ciência. Ah, então é questão do gênero. Não, mas é comprovadamente cientificamente que existem 1 milhão de gêneros. Aí existem toda uma pesquisa que muitas vezes a gente sabe que é enviesada para justificar um ponto e vai lá e o pessoal conclui que existe mesmo. Aí passa-se um tempo, a própria ciência revela que não é bem assim, né? E ele estava comentando justamente isso sobre a pornografia, que ultimamente alguns estudos estão comprovando que está todo mundo, assim, todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas estão com a cabeça ferrada por causa dessa bendita pornografia, que isso vira um vício dentro da cabeça da pessoa, de querer assistir e, tipo, transforma a pessoa ficar alucinada, buscando somente o prazer. E é isso justamente, todos os prazeres, todos os vícios são assim, né? Existe toda uma questão de hormônios e tudo mais na cabeça que dão gatilhos ali para você fazer aquela ação. E a ciência hoje vem falando, o mundo fala, você tem que fazer aquilo porque é bom, porque você tem que fazer o que é feliz, e a ciência está falando assim, pessoal, peraí, não é bem assim. E Jesus já falava isso há 2000 anos atrás, né? Pessoal, vocês têm que se controlar, né? Não é assim que você vai fazer o que você quer, né? Se vocês querem me seguir, renuncia a si mesmo e toma a sua cruz. Então, assim, Jesus ele veio agora, desde sempre, o manual tá lá, né? Os gurus aí da internet até falam assim, tudo que você quer tá na Bíblia, né? Que agora tem uma onda, isso também já é um podcast gigante que a gente pode tratar um dia, mas tem uma onda de pessoas aí falando sobre a Bíblia e tal, não sei o quê, meio que superficial ali, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tá tudo escrito há 2000 anos atrás. O pessoal começou a querer desviar e querer justificar aquilo de alguma forma com a ciência, com alguma coisa, e agora a ciência está provando, fala assim, não é bem assim. Não é bem assim, gente, calma lá. Porque a gente vê quantas pessoas estão totalmente alucinadas, cara. Alucinadas no sentido do episódio passado que a gente comentou, entraram numa rotina automática ali, que a pessoa às vezes nem vê a vida passar. E é uma coisa que a gente conversou já há algum tempo atrás aqui entre nós, né? Às vezes a gente acaba entrando numa rotina ali que a hora que você vê, fala assim, nossa, semana que vem eu vou fazer 32 anos, que isso? Da onde que surgiu isso? Entendeu? Então, assim, passou o ano, passou a quaresma, né? No começo da quaresma, a gente está entrando na última semana aqui, dependendo de quando você está ouvindo esse episódio, né? A gente está entrando na última semana da quaresma. Já passou.
né? Parecia que ia ser uma coisa tão distante quando começou, mas já acabou. Semana que vem já é Semana Santa. Então, assim, e aí, como que foi? Vivemos a Quaresma de fato, né? Mas aí é um outro assunto, né? Mas o ponto Jesus sempre falou, não vivam pelas suas paixões, né? E quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo e toma a sua cruz e vamos embora pro céu. Na verdade, além de criar a gente por amor, ele ainda mostrou como a gente deve viver. E a gente luta para viver errado ainda. Então ele nos fez, e ainda deu os mandamentos mostrando como a gente deve viver a vida que Deus deu pra gente. Então além de ele nos fazer, né, e nos criar por amor, ele ainda deu a forma, né, a fórmula pra gente viver e viver bem, né, da forma que ele planejou. Mas a gente distorce o plano dele, né? Então, como o Rafa estava falando, né, a ciência agora está querendo mostrar que a pornografia faz mal. Na verdade, Cristo já falou lá atrás e a gente que queria provar que Cristo estava errado, né? Só que, na verdade, sempre ele esteve certo, a gente que distorce tudo. Então, tudo que a gente está vivendo hoje em dia, que é teoricamente novo, porque só a igreja tem aí 2000 anos, né? Fora tudo que existe antes. Né? E a gente querendo, em 50, 60, 70 anos, provar que tudo isso estava errado, né? E o nosso jeito é que está certo, né? E ainda fala que a igreja é hipócrita. Então, tá virando uma coisa de louco mesmo. O poste fazendo xixi no cachorro. Exatamente. Que a igreja é hipócrita e velha, né? Que a igreja não se atualiza. É, desatualizada. Cara, eu amo muito a igreja católica, de verdade mesmo, assim, sabe? E as coisas mais que uma das coisas que eu mais gosto é isso. É tipo a galera muito pra frentex. Tem um povo muito pra frentex. Fala, não, a igreja tá errada. Não é bem assim. Vão pelo caminho da ciência. Não que estejam desconectadas, porque ciência e igreja desde muito tempo já são unidas, né? E aí se complementam e caminham juntas. Mas tem muita gente que quer passar por cima disso. Fala, não, a igreja é retrógrada, a igreja é antiga, a igreja ultrapassada, gente. Vamos por esse outro caminho aqui, que tá tudo certo, tudo pode, tudo tá liberado. Aí lá na frente, passa 30, 40 anos, aí vem um cara da ciência, fala, não, gente, deu problema aqui, hein? Deu um erro aqui, hein? A pessoa tá ficando viciada em pornografia, tal qual é em cocaína. E agora? E agora a gente corre lá na Bíblia e fala, não podia. Cara, não podia. Já estava escrito 2000 anos atrás que não podia. Aí o cara fala, não, pode, gente. Não é bem assim, a igreja está errada. Pode, vai fazendo, vai fazendo. 30 anos na frente, 40, 100 anos na frente, dá problema. Aonde estava escrito? Na Bíblia. Ou seja, Deus não colocou a gente no mundo aleatoriamente para viver. Ele colocou e teve o cuidado de dar um manual de instrução. Ele falou, ó, pessoal, é assim, ó, tá? Não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Não é um cardápio que você possa pegar ali os mandamentos e falar, não, esse aqui, ó, castidade para mim, eu não gosto. Então, esse aqui eu vou viver do meu jeito, castidade. Mas, ó, esse aqui eu faço, hein, ó. Então eu pego o terceiro e o quinto, sabe? Tá tudo na Bíblia, cara, sabe? E é isso que me encanta bastante na igreja. Por mais que falem que a gente é velho, é ultrapassado, tá errado. E olha que batem bastante, hein? Se abrir em qualquer youtuber aí, qualquer coach da vida, tá batendo na igreja hoje em dia. Tá escrevendo textão, principalmente quando vem à tona algum tema como aborto, como um tema mais delicado, aí a igreja tá errada. Aí lá na frente dá um problema, aí volta-se a falar da igreja de novo, que a igreja estava certa. Você vai ver essa questão do aborto daqui a um tempinho. Daqui a um tempinho. É país liberando, aí outro país libera, aí outro país libera. Porque afinal é o direito da mulher escolher, não é? É assim que eles falam pra gente. Meu corpo, minhas regras, Meu corpo, afinal. minhas regras. Aí quando começa a dar muito problema, chega numa situação que é um caos, já tomou conta de tudo, ninguém sabe a solução, aí alguém fala, tava na Bíblia que não podia. Tava na Bíblia que o seu corpo era templo do Espírito Santo. E agora, E aí? templo do Espírito Santo? Aí volta, aí por isso que o Rafa bem falou, que existem pessoas hoje falando de pornografia e falando assim sobre o tema seriamente, comprovadamente,
que nem são católicas, tá? São pessoas lá, é um psicólogo, é um psico qualquer coisa, que é daquela especialidade lá, falando, olha, descobrimos que vicia como se fosse a cocaína. Né? Ativo mesmo, a mesma parte do cérebro, a pessoa busca aquilo e sempre começa como uma droga mesmo, né? Você começa lá do pouco pro muito e daqui a pouco muito já não faz mais efeito, aí você precisa de um estímulo maior. Ou seja, a gente já tem as respostas já. A gente não, como ser humano, a gente não precisaria esperar dar um problema gigantesco. Mas, como eu falei aqui, a gente traz o tema para sempre alertar. Não que a gente que esteja falando aqui nunca caia, nunca tropece, eu sempre falo isso. Toda essa reflexão primeiro é para nós. Ou seja, nós caímos, só que a diferença é que a gente sempre é lembrado, a gente sempre vem aqui e fala, olha pessoal, estamos no mundo para ir para a casa do Pai, né? Ou seja, pessoal, nem tudo é liberado. Olha, tem aqui já a resposta falando que não pode. Então, muitas vezes a gente também embarca nessa questão de, eu prefiro que o coaching fala. Aí vai lá assiste 5 vídeos do coach de cabelo azul, falando, não, pode, gente. Tá errado a igreja, né? Você vai acreditar na igreja. Acreditar, entendeu? Em 2000 anos alguém escreveu algo que até hoje se fala, mas aí é mentira. Aí tá enganação. Então, cara, é isso, pessoal. A gente tá aqui no mundo, não é aleatoriamente, não foi deixado. Como católico, a gente acredita que vai voltar para casa do Pai. Eu sei que tem outras religiões, outras denominações que acreditam que você vai reencarnar, vai voltar e tal, mas não é o nosso caso, né? A igreja acredita que a gente está aqui, vai chegar um fim, a gente vai morrer, mas a gente vai se encontrar se tudo der certo com Jesus, vai prestar contas de tudo que fez aqui, e esse é o caminho. Temos um manual, temos a nossa Bíblia, e nem é novo, tá? Ó, se quiser olhar, até anotei aqui, se quiser olhar agora, por exemplo, eu quero imitar alguém para ir para o céu. Pô, só imitar um santo. Né? E eu trouxe aqui um caso até um beato, Carlo Acutis. Cara, Carlo Acutis é um beato, tá? Não é um santo, mas está no processo. Acredito que será, porque já foi beatificado, né? Aí está no processo ainda. Mas, cara, ele é contemporâneo nosso. Então, se você quer falar, eu não vou falar de todos os santos que nós temos na nossa igreja, vamos falar de um beato. Ó, Carlo Acutis é contemporâneo. Ele nasceu em 91. Cara, acho que todo mundo aqui nasceu antes de Carlo Acutis. Menos a Carol, que nasceu em 90, nasceu em 97. Mas ele nasceu em 91 e morreu em 2006. Cara, ele teve acesso a tudo que nós estamos falando aqui. A internet banda larga, que já tinha naquela época. A rede social, que estava no momento ali da adolescência dele, já estava explodindo. Orkut, né? Orkut nasceu em 2004. Cara, 2006 tinha Twitter, 2004, Orkut e Facebook nasceram. Quer dizer, ele teve contato. Se ele acessou, se tinha ali uma vontade dele, não dá para saber. Mas que tinha disponível para ele, tinha. Tinha disponível videogame, tinha disponível rede social. Tudo que a gente está falando aqui no nosso dia, tinha para ele. Né? Mas por que ele não se desviou? Porque ele sabia para que estava aqui. Né? Ele questionava lá por que tem um estádio de futebol cheio de gente para ver os atletas jogando e a igreja está vazia e não tem ninguém buscando a comunhão. Mas por que o campo está cheio? Então esse é um pensamento, né? Tinha que a gente tem que também se alertar para a nossa vida. Tinha tudo disponível. Ele tinha tudo que a gente tem hoje, tá? Obviamente que a gente tem em outras proporções, outras opções diferentes, mas estava tudo para ele também, né? E ele preferiu o quê? Preferiu ir lá, buscar os sacramentos, preferiu ir por um outro caminho. Preferiu usar esse tempo dele na internet para fazer um site sobre milagres eucarísticos. Você entende? Não sei, eu ouvi isso de alguém, não vou me lembrar agora, mas que depois da morte dele fizeram uma varredura, né? A igreja faz, né? A igreja faz a investigação. Essa investigação, porque a igreja católica sempre tem, por mais que as pessoas achem que ela demora, não é demora, é cuidado. Então não se beatifica ninguém do dia para noite. Você vai investigar, você vai fazer. E aí investigaram um computador, o HD dele, não tinha nenhum lugar, nenhum acesso, nenhum download, nenhum arquivo, nenhum site que não fosse
sobre Jesus, sobre a igreja, né? Quem de nós hoje pode falar isso? Quem de nós hoje pode falar assim? E um menino de 15 anos, hein? De Que tá 15 anos. naquele pico de... No os pico hormônios da flor da pele. Hormônio e rede social explodindo e, sabe, cara, e colégio e festas que sempre tem, né? E aí ele é investigado e não tem nada que aponte para um lugar assim, sabe? Quem de nós pode falar isso hoje? Você pode falar, ai, eu não acesso nenhum site pornográfico, mas é aquele sitezinho de aposta que você faz lá. E aquele dinheiro que era para pagar uma conta, que você apostou que aos 42 minutos aquele cara ia fazer um gol de escanteio, sabe? Tem isso, cara. A gente tem, por mais que você fale, não acesso nenhum site pornográfico, tem tantas outras opções na internet que desviam a gente, né? E sem falar que, pô, tem tudo que nós falamos aqui já, que ele tinha acesso naquela época, né? Então, assim, cara, a gente como católico tem que olhar, sim, para exemplos próximos. O Beato Carlo Acutis é contemporâneo nosso, assim, num nível muito, muito próximo mesmo. E é algo para a gente se atentar na nossa vida também. E temos um episódio no YouTube sobre o Carlo Acutis. E fica o desafio aí, né? Fica o desafio. Quem nunca se perguntou para que estamos no mundo, que a gente faça a pergunta, né? Para nós mesmos. Até quando o Will me chamou, fiquei pensando sobre isso, né? E inclusive, essa pergunta mesmo foi uma pergunta que estava muito presente na minha vida passada, no começo da minha conversão, né? Do meu processo de conversão, onde a minha vida que eu vivia era completamente diferente. O que eu vivia era talvez uma minhoca em cima da terra, onde eu só pensava em dinheiro, festas, né, ou balada, no palavreado de hoje em dia, e mulheres. Então, um certo momento da minha vida onde eu estava incomodado com isso, né, com a jeito que eu vivia, com todo esse tempo que eu perdia da minha vida, na verdade. Eu estava desempregado para ajudar, eu ficava o dia inteiro em casa, o dia inteiro sem fazer nada. Tudo isso começou a me incomodar, e onde eu comecei a estudar sobre algumas coisas, principalmente sobre direita e esquerda. Numa dessas eu caí num vídeo do padre Paulo Ricardo, e minha vida começou, né? Meu processo de conversão. Só que não foi um estalo, né? Foi aos poucos. E um dos dias que eu estava numa dessas festas que eu frequentava antigamente, eu me perguntei isso, né? Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Para que eu estou no mundo, né? Por que eu estou aqui? Eu estou no meio de uma festa, gastando um dinheiro que eu não tinha, porque ainda por cima eu estava desempregado, e tentando ser uma pessoa que eu não era, né? A minha cabeça já estava pensando diferente, né? Eu já estava querendo ser... talvez eu não tinha a visão de que eu precisava estar no mundo, que eu era realmente imagem e semelhança de Deus, e que Deus realmente me amava. Mas eu estava ali com um pensamento já de que eu precisava ser um homem melhor, ser um filho melhor, ser um homem bom, um profissional bom, né? Um futuro esposo bom, né? E quando eu percebi, eu estava vivendo de uma forma diferente, né? Então eu pensava de uma forma e vivia de outra. E aí comecei a me perguntar isso, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou viver... Daí eu caí naquilo até que eu comentei antes do padre Paulo Ricardo. Eu falei, vou viver minha vida assim? Eu vou conquistar tudo que eu quero e depois eu vou morrer e acabou, né? E aí nisso que começou. Aí comecei a buscar algo a mais. Eu falei, não é possível que a vida é só isso. Não é possível que eu vou viver a vida inteira passando tudo que o mundo oferece, passando frio, passando calor, tendo que correr atrás de dinheiro, tendo que viver as coisas do dia a dia, que são naturais que a gente viva, mas eu vou viver só isso e acabou, minha vida vai ser essa. Eu falei, então não faz sentido eu viver tantos anos, né? Então o que eu estou fazendo aqui, né? E a partir disso que eu comecei a buscar mais coisas. Eu falei que não é possível, eu vou olhar com outros olhos para a vida, né? Então fica aí o desafio para quem nunca se perguntou o que está fazendo no mundo, que se pergunte, né? Que olhe para a própria vida, veja a forma que vive, né, hoje, e olhe para Deus, né? Com o olhar de Deus, com o olhar que Deus está enviando para a gente, né? A forma que Ele pede para a gente olhar, né? Que Ele nos colocou no mundo. Então fica aí o desafio. E é isso aí então, pessoal. Só complementando o que o Vi disse, perfeito, cara. Perfeito. Isso é um sentimento que eu tenho também, né? Se a gente for parar para pensar,
Cara, a gente vive hoje aí, a expectativa de vida é, não sei quantos anos, 80, alguma coisa próxima, 80, 90. Mas, assim, é pouco, né? É muito pouco, cara. É uma vida muito breve. Assim, tem gente que morre com 70, antes, por outros problemas, mas é muito curto. A pessoa que tristeza, 70 aí? 73 anos a expectativa do brasileiro hoje de vida. Cara, é uma vida muito curta, né? E deve ser muito triste quando você não acredita que não tem nada depois. Você acredita que não tem nada depois. Você acredita que é só aqui. Cara, 73 anos, sério? É tão pouco, né? Deve ser triste quem acredita que não tem nada depois. Morreu, morreu e acabou, né? E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Trouxemos essa reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado cada minuto, cada segundo aqui. E compartilhem mesmo, enviem para pessoas que vocês conhecem, pessoas que vocês sabem que precisam ouvir, né? O que foi falado aqui, precisam dessa reflexão para a vida delas. Então é só encaminhar, compartilhar e se aproximar mais das coisas de Deus, que elas começam a ficar mais gostosas de se viver. Queria agradecer também aí, agradecer novamente muito ao Vi, que veio aqui compartilhar esse papo e trazer tantas coisas legais, tantas reflexões belas aqui pra gente. Obrigado, Vi, por tudo aí, irmão, pela sua disponibilidade novamente. E se prepara que vai vir mais, viu? Com certeza. Virá mais vezes. Com certeza virão outras oportunidades. Agradecer também aí a nossa equipe de edição, que vai ter bastante trabalho nesse episódio. Força para vocês, meninos da edição aí. Um abraço para Bruninho e para Sara, que vão trabalhar bastante aí. E também agradecer àqueles que ficaram até agora aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Um forte abraço para vocês. Agora a Carol vai passar como vocês nos encontram aí nas nossas redes sociais. É isso aí. Então, use seu tempo para seguir a gente nas redes sociais. Com certeza a gente vai conseguir edificar muito vocês, trazendo um pouquinho, né, toda a história da fé católica. Então, nosso Instagram, você nos acha como @peregrinosdoamor _oficial, e também o nosso YouTube, TV Peregrinos do Amor, e no Spotify estamos como Peregrinando. É isso aí, gente. Não esqueça de curtir, comentar, deixe seu comentário e compartilhar com seus amigos, com seus primos, primas, tios, tias, avós, todo mundo. É isso aí. É isso aí, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Valeu. gente.